Bem-vindos a mais um episódio do Podcast On Cursos Fevale Responde. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E hoje nós vamos falar sobre um curso que é super especial para mim, que é jornalismo. E quem está comigo para falar sobre o curso e tirar várias dúvidas é o coordenador do curso e professor do curso, Alisson Coelho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Sempre uma boa oportunidade a gente falar de jornalismo, falar do nosso curso, né? Sempre é muito bom falar sobre aquilo que a gente faz no dia a dia aqui na Fevale. E, Alisson, para começar, qual é a tua graduação? Quando tu chegou para coordenador do curso e como foi? Eu me graduei aqui na Fevale, então acho que eu sou uma pessoa que consigo falar do curso assim com bastante propriedade, porque eu sou das primeiras turmas de jornalistas que a Fevale formou, né? O nosso curso ele é um curso que começou em 99, então as primeiras turmas foram se formando ali já na primeira década desse século. Eu sou dessa leva de estudantes, depois fui para o mercado, trabalhei especialmente em veículos impressos e digitais, né? Trabalhei muito com assessoria de imprensa também, e aí retornei para ser professor aqui da casa em 2018, passei 5 anos na coordenação da GECOM e desde janeiro estou na coordenação dos cursos de Relações Públicas e de Jornalismo. E tu comentou que tu te formou há um tempo atrás, né? Como era o curso antes e como é agora? Quais são as diferenças principais dele? Eu acho que tem uma coisa bacana no curso de jornalismo da Fevale, é que ele tem a história dele muito presente e ele tem características que se mantêm mais do que diferenças. Porque, vamos lá, muda muita coisa do início do século para cá, especialmente nas dinâmicas do digital, né? Então hoje a gente está fazendo o podcast aqui falando sobre os cursos que vai para as plataformas de streaming, por exemplo. Quando eu fui estudante, o núcleo de mídia sonora se chamava núcleo de rádio e nós fazíamos produções lá para a Rádio ABC 900 na época, né? Então, é claro que a tecnologia mudou muito, o currículo vai mudando bastante. Eu fiz uma disciplina na época que chamava jornalismo digital, que era assim a base da base do jornalismo digital, né? Isso há quase 20 anos atrás. Então, o currículo mudou muito, as tecnologias mudaram muito, porque a sociedade mudou e nós somos um curso que ele é muito atento às dinâmicas do mercado, às dinâmicas da sociedade. Agora, o nosso curso ele é um curso que ele mantém uma essência, né? Que é uma essência também muito própria da própria Fevale. Nós somos um curso muito próximo dos nossos alunos, os nossos professores são muito parceiros dos alunos, muito atentos às características do aluno e às diferenças. Nós somos uma universidade que ela está no entroncamento entre a região metropolitana, o Vale dos Sinos, o Vale do Paranhana, o Vale do Caí. Nós recebemos muito aluno de pequenas cidades aqui da região que vem estudar com a gente, muitos com realidades muito diferentes entre si. E o nosso curso ele sempre foi um curso que ouviu o estudante, ele sempre foi um curso acolhedor, muito pela característica dos nossos professores, que são os professores que também, parte deles estiveram lá na minha formação. Então, a gente tem essa característica de ser um curso muito antenado com o mercado, muito ligado nas transformações do jornalismo, nas transformações da sociedade, mas que também sabe muito escutar o que o aluno quer, o que o aluno precisa num determinado momento, nem sempre o que ele quer, o que ele precisa, mas a gente tem essas características. Muita coisa mudou de lá para cá, mas muita coisa se mantém, eu acho que isso é muito bom. E o que o curso de jornalismo ensina, né? É especificado, por exemplo, só rádio, só TV, ensina um pouco de tudo? Qual é o currículo do curso? É curioso porque hoje nós formamos profissionais muito completos para a área de comunicação. É claro, né, a pessoa que vem fazer jornalismo aqui com a gente está muito pensando em estar nas redações, seja nas redações de mídias sonoras, seja nas redações de rádio, TV, nos veículos impressos ainda, nos veículos digitais. Mas nós somos um curso muito completo que nós conseguimos formar, sim, esse profissional que vai para a redação, né? Então, muitos dos nossos ex-alunos estão no Jornal NH, por exemplo, que é próximo, outros tantos estão no Grupo Record, no Grupo RBS, alguns fora do estado. A gente tem ex-aluno que hoje está na CNN, por exemplo, né? Então, mas a gente tem um curso muito completo que forma também estudantes que vão, muitas vezes, trabalhar numa agência de publicidade, né? Ou que vão trabalhar com assessoria de imprensa, ou vão trabalhar com campanhas políticas, ou com assessoria política, ou vão trabalhar em órgãos públicos, governamentais. Então, nós somos um curso que ele busca
ser diverso entre si, dando bases para que o estudante consiga atuar no mercado em diferentes lugares, né? Que o estudante consiga aproveitar as oportunidades que essa comunicação moderna oferece. E como é a carga horária? É mais prática, mais teórica? O nosso curso ele é muito focado em ensinar a teoria, porque a gente entende que a teoria é a base, né? Hoje nós temos um mundo de comunicação em que muito amador, e aí eu não estou falando de forma pejorativa, mas muita gente que é amador, que não tem formação, está nesse mercado, está ganhando dinheiro com isso e está tudo bem, está tudo certo. Mas nós entendemos que a pessoa que vem para a universidade, que vivencia o campus, que troca com os colegas, que participa dessa experiência que tu está tendo agora aqui e outras tantas que tu tens estando no núcleo de mídias sonoras, assim como os nossos estudantes que estão na GECOM ou os muitos que vêm aqui nesse próprio espaço aqui dos estúdios da Fevale Play. Essa experiência do aluno é um diferencial enorme e as disciplinas teóricas, ela tem essa capacidade de gerar nesse aluno um olhar curioso, um olhar crítico para o que rodeia ele e um olhar também de base de conhecimento que o amador não tem. Então, as disciplinas teóricas são fundamentais, mas a gente também traz a teoria e posteriormente a prática. Então, o aluno ele vai ter uma disciplina específica de mídias sonoras com alta carga teórica e no semestre seguinte ele vai fazer um projeto prático. Ele vai ter uma disciplina sobre jornalismo audiovisual, né, em que ele vai ter a carga teórica, ele vai aprender um pouco desse universo de jornalismo audiovisual, mas ele vai ter, no semestre seguinte, um projeto em que ele vai ter que aplicar tudo que ele aprendeu. Então ele consegue reunir o conhecimento teórico necessário, ele consegue fazer a prática aqui dentro, uma prática supervisionada pelos professores, em que ele tem a oportunidade de errar, né? Porque isso a gente sabe que o mercado, às vezes, ele não perdoa a gente quando a gente está começando. Então, aqui não, o aluno ele pratica, ele erra, o professor diz, olha, hoje tu fez isso, foi bom, mas tu precisa melhorar nesse ponto, né? Então, ele coloca a teoria, a prática e ele faz portfólio. Porque na comunicação, de forma geral, é muito difícil você chegar no mercado sem ter nada para mostrar que você já fez, né? Então, a gente consegue fazer com que o aluno se forme tendo carga teórica, prática e produtos para mostrar para o mercado. A tua entrevista aqui comigo hoje é um produto que tu pode mostrar ali na frente quando for concorrer a uma vaga, né? Eu acho que isso é muito legal, a gente tem conseguido manter esse equilíbrio nos diferentes currículos que a gente tem ao longo do tempo no curso. E falando em currículo, qual é a estrutura do curso, em termos de os ambientes que tem para os alunos poder até adquirir experiência enquanto estão estudando, né? Fora a carga horária de aula? Hoje tu és estagiária do Núcleo de Mídias Sonoras, que é um dos principais lugares assim, do curso, né? Historicamente é um lugar de formação de muita gente boa, porque é uma estrutura que a gente tem, porque o aluno ele faz as disciplinas de mídias sonoras, mas é um laboratório que funciona fora do horário de aula. Então a universidade coloca lá um professor super qualificado, o professor Marcos Santuário, para estar lá supervisionando o aluno. Ele oferece vagas de estágio, ele tem lá 2 técnicos super qualificados com experiência de mercado, o Rinaldo e o Carlão, que vão ajudar o aluno fora do horário de aula. E é uma infraestrutura que o aluno não precisa estar matriculado em nenhuma disciplina para estar lá, ele pode chegar no primeiro semestre e ir para lá, né? Nós temos a Agência Experimental de Comunicação, que funciona como uma agência com tudo que o mercado tem, fazendo projetos experimentais, né? Tem lá 3 professores super qualificados, coordenação da professora Adriana Stirmer, professora Vanessa Valiati, jornalismo está lá. Então, o aluno não precisa estar matriculado numa disciplina específica, próxima, para usufruir desse espaço. Ele pode, no primeiro dia de aula, fazendo antropologia, que é uma disciplina super teórica, ele pode ir para o núcleo de mídias sonoras, ele pode ir para a GECOM para praticar. Nós temos esse espaço que nós estamos aqui, que são estúdios, né, muito próximo de estúdios de televisão do mercado, né, que é um espaço para jornalismo audiovisual, com toda a parte de câmera, equipamento, técnicos super qualificados, que o aluno também pode usufruir para criar produtos e ter ideias que ele vai usar tanto na sala de aula quanto fora da sala de aula. Então nós temos principalmente esses 3 grandes espaços, a Agência Experimental de Comunicação, o Núcleo de Mídias Sonoras e aqui, que são os estudos de jornalismo audiovisual, e temos vários projetos de extensão e de pesquisa, nos quais o aluno também pode colocar em prática outros olhares
para além desse prático cotidiano dos produtos, sabe? Então, os projetos de pesquisa, o aluno pode exercitar esse lado mais teórico, ele pode ser bolsista de algum professor numa pesquisa acadêmica, que é uma experiência super diferente. Ele pode ter essa conexão com a comunidade nos projetos de extensão que nós temos. Então, a gente tem muito mais do que a sala de aula, né? A gente tem espaços que o aluno pode usufruir de acordo com o interesse, com a disponibilidade, com o tempo dele também, que a gente sabe que está todo mundo correndo, mas está aqui, está pronto para que o aluno usufrua disso. E professor, em termos de demanda, atualmente quais são as principais áreas de atuação do jornalista? Nós temos muitas conexões com as redações, as pessoas acham, jornalismo tradicional, né, como se fosse uma coisa distante, né, mas a gente ainda tem muita demanda de redação. Eu conversava com o editor-chefe do Grupo Sinos aqui, o Igor Miller, e ele me dizia, inclusive, preciso de gente, estou cada vez buscando mais profissionais, a gente está crescendo, nem sempre encontramos. Então tem a demanda de redação tradicional dos veículos de comunicação. Nós temos uma demanda muito grande por comunicação corporativa, assessoria de imprensa, né? Constante, assim, de agências que nos procuram, pede estágio. Eu não dou conta de indicar estagiários, que os professores do curso também recebem essa demanda. Nós temos uma outra área que é muito próxima do digital, que é a produção de conteúdo digital para empresas, né? Então, assim, muita agência de propaganda, agência de comunicação digital, procurando o aluno de jornalismo pela expertise que ele tem no curso de enxergar tantas áreas, porque o aluno de jornalismo, ele chega numa agência, ele consegue trabalhar na parte de produção de vídeos, ele consegue produzir conteúdo escrito, porque o texto dele é bom, né? O que muitas vezes em outros cursos nem todo mundo tem um texto tão aprimorado quanto os nossos alunos aqui de jornalismo. Ele consegue produzir conteúdo para podcasts institucionais, porque ele tem essa vivência no curso. Então acaba que a nossa formação, sendo um pouco mais generalista, ela também consegue fornecer profissionais altamente qualificados, não só para redações, mas para agências de comunicação, para setores de comunicação de grandes empresas. Essas são as 3 grandes vertentes de demanda que a gente tem. E a gente está falando aqui, né, do jornalismo, e muito se fala que hoje em dia jornalista não precisa de diploma. Qual a importância, na tua visão, do diploma na formação do jornalista e até depois no mercado, né? Acho que o mercado ele consegue separar muito, assim, os bons profissionais dos maus, e normalmente os bons são aqueles que são diplomados. E não é uma coincidência, né? O aluno, ele passou por uma disciplina que ele vai pensar as teorias da comunicação, ele passou pela disciplina de legislação e ética, em que ele vai discutir os limites éticos da profissão dele. Então, na minha percepção, o diploma, ele é super importante, inclusive institucionalmente no país, para dizer quem é jornalista. Porque hoje nós temos uma série de legislações que estão querendo discutir o que é fake news, o que é desinformação, o que não é, o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Essas legislações todas tentam gerar algum tipo de proteção ao jornalismo, e tem que gerar, né? Você não pode censurar o bom jornalismo. E aí quem diz quem é que é jornalista, né? Da onde nós vamos ter a percepção? E o diploma, ele é esse indicativo de alguém que passou 4 anos estudando todas essas questões que eu coloquei aqui, e que é um jornalista com a capacidade de entregar boa informação, tá? Muito se fala da não necessidade de um diploma, ou que qualquer um pode ser jornalista, mas a gente vê a onda de desinformação e a onda de mau jornalismo normalmente promovido por pessoas que são completamente alheias à área, que são aventureiros que estão tentando fazer, né? Então a formação, ela ainda é fundamental para termos profissionais mais éticos, mais comprometidos com a informação, porque a gente sabe, a informação, ela é fundamental em qualquer grande democracia. Não existe nenhuma democracia, nenhum país desenvolvido democrático que não tenha um jornalismo forte, né? E o fortalecimento do jornalismo passa também pelo fortalecimento do diploma, que é o fortalecimento da própria noção de formação universitária. Professor, agora a gente já partindo, né, para o encerramento. Qual seria o recado que você poderia dar para quem está querendo fazer jornalismo e também quem quer visitar o curso, né, visitar a Fevale, onde encontrar contato? Eu vou começar de trás para frente. No site da Fevale tem lá um link para fazer contato com a coordenação do curso. Eu estou disponível para atender a qualquer dia e horário, desde que a gente consiga marcar. Eu tenho feito isso, assim, já é uma coisa que a coordenação do curso já fazia antes mesmo que
que eu estivesse nela, de qualquer pessoa que está interessada em conhecer a nossa estrutura pode vir, pode conhecer os laboratórios, pode falar sobre o currículo, eu explico detalhadamente como é feito. Então, por falta de informação, não é que alguém vai deixar de estar com a gente aqui. A dica para quem pensa em fazer jornalismo é: mantenha sempre a curiosidade, né? Mantenha sempre a capacidade de olhar para o mundo, de olhar para as outras pessoas, porque o jornalista ele é esse sujeito que ele bebe da fonte da realidade, né? Ele olha para o mundo e é do mundo que ele tira o substrato daquilo que ele faz todos os dias. Então, manter esse olhar curioso, essa vontade de fazer, essa vontade de participar, porque isso vai gerar um bom profissional, sabe? Aproveitar o curso, aproveitar os professores, perguntar, aproveitar os espaços que nós disponibilizamos, inclusive fora de horário, que é o que tu está fazendo muito bem. Então, saber aproveitar aquilo que a universidade oferece é fundamental para ser um bom jornalista no futuro, né? Normalmente o aluno que chega aqui, cai para dentro da GECOM, cai para dentro do núcleo de mídias sonoras, participa, vai para a cobertura do Festival de Cinema, vai para a cobertura das eleições, que são coberturas especiais que a gente faz com os estudantes. Esse é o cara que vai para o mercado e vai ser bom, sabe? É uma relação muito direta, assim, entre participar, estar atento, perguntar para o professor e depois chegar no mercado e ser bom, e não tem mágica nenhuma, né? A pessoa interessada, que busca o conhecimento, na hora de aplicar, de chegar no mercado, ela vai sobressair. Então, você que está interessado em conhecer um pouco mais sobre o curso de jornalismo, venha visitar a gente. O Núcleo de Mídias Sonoras também está sempre aberto. Vocês podem mandar um direct lá no nosso Instagram para vir conversar, acompanhar alguma das nossas gravações. E quem esteve conosco para falar sobre o curso de jornalismo aqui da Universidade Fevale foi o coordenador e professor do curso, Alisson Coelho. Muito obrigada, Alisson. Eu que agradeço a oportunidade, estou disponível para quem quiser vir conhecer o jornalismo aqui da Fevale. Vai ser um prazer. E o podcast On Cursos Fevale Responde continua com o meu colega Jackson Batista, que vai conversar com uma acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Olá, eu sou Jackson Batista e nessa segunda parte do Revista Fevale Podcast On, como já puderam notar, estamos direto aqui do estúdios da TV da Fevale, que hoje é a Play TV, para conversar com a acadêmica Juliana Probst, para conversar um pouco sobre as suas experiências e passar para ela falar um pouco sobre como foi o curso para ela até agora. Juliana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Juliana, como que foi para ti escolher o curso de jornalismo lá no começo, antes de tu iniciar a tua trajetória aqui dentro da Fevale? Então, eu escolhi um pouco mais, na verdade, bem mais cedo do que a maioria das pessoas escolhe. Eu estava na 5ª série, então foi muito cedo. E, enfim, eu não tinha muita ideia do que eu queria ser. E aí, na 5ª série, naquela época, tinha um concurso de redações da época da Semana Farroupilha. Aí todo mundo da sala fez uma redação. E eu fiz de um jeito bem preguiçoso, assim, o quadro estava cheio de conteúdo e eu fui copiando e fazendo um copia e cola do que estava no quadro e a professora pediu para eu refazer. Aí eu fiquei com vergonha, fiquei assim, tá, então agora eu vou fazer direito. E aí eu me esforcei um pouco mais e aí a minha redação foi escolhida para representar a escola naquele concurso e eu acabei ganhando o primeiro lugar. E eu fiquei bem feliz e aí desde aquele momento eu comecei a me interessar um pouco mais pela escrita e foi assim no ensino médio e depois eu vi que era isso mesmo que eu acabei gostando de fazer e acabei optando pelo jornalismo mesmo. E aqui dentro da Fevale aqui, essa é a parte que tu mais gosta de fazer, então dentro do curso é a escrita mesmo? Sim, acho que desde quando eu iniciei no curso até hoje, a parte que eu mais gosto de fazer é a escrita, apesar de ter gostado que aqui no curso a gente pode passar por todas as áreas, ainda assim a que mais me atrai é a escrita mesmo. E além da escrita, tem alguma coisa a mais assim que te chamou a atenção dentro do curso? Sim, eu acho que o fato do curso formar profissionais bem completos, então a gente começa entrando para a parte de reportagem, depois a gente vai mais para o lado de revista, tem assessoria de imprensa, tem a parte de televisão, então eu pude aprender um pouco sobre todas elas e, enfim, apesar de gostar mais da escrita, eu gosto bastante de ter um conhecimento, pelo menos básico, de um pouco de cada uma, né? Porque a gente sempre nunca sabe as oportunidades que vão vir e é legal estar preparado para conseguir atuar em tudo. E tu já está fazendo estágios hoje em dia, né? Já fez também. Uhum. Como que foi para ti fazer as tuas horas, que são obrigatórias aqui para se formar? Como que foi para ti fazer as tuas horas? Então, eu tenho bastante, uma boa parte das minhas horas são cursos assim fora da universidade.
Mas a universidade também facilitou com que eu fizesse vários estágios, né? Hoje, a área que eu trabalho, eu comecei como estagiária, né, por causa do curso, e também o meu estágio obrigatório eu fiz na GECOM. Então, eu pude ter uma ideia maior, assim, do que a GECOM faz. Eles organizam eventos, tem a parte de produção de conteúdo, então é bem completo. E eu acho que muitas das oportunidades, muito da profissional que eu sou hoje, eu consegui por esses estágios e por essas oportunidades que a universidade dá. Uhum. E tu já está perto de se formar também. Então, já tem algum plano, assim, depois que pegar o diploma, já tem algum plano já para onde que tu vai querer trabalhar, em algum lugar determinado já na tua cabeça? Então, faz um ano mais ou menos que eu tenho ido mais para um lado de experiência do usuário, né, que é uma área ainda pouco conhecida, não é uma área hoje inclusa dentro do jornalismo tradicional, mas essa área de experiência do usuário eu uso muito do jornalismo, da gente poder saber conhecer o que a pessoa precisa, saber ouvir, né, saber refletir o que a pessoa falou. Então, eu uso bastante do jornalismo e essa área de escrita para a experiência do usuário é o que eu procuro seguir por enquanto ao final do curso. E como que a estrutura do curso, o curso em si de jornalismo, ele correspondeu às tuas expectativas? Então, eu vim para a Fevale de uma transferência, né, de uma outra universidade, e logo o que me encantou quando eu cheguei aqui é toda a estrutura que a gente tem. Por exemplo, a gente tem as cadeiras práticas e as cadeiras teóricas, então a gente aprende a teoria e depois vai para a parte prática e tem todos os laboratórios, tem o pessoal para ajudar na rádio, dá para a gente alugar a câmera, enfim, tem o apoio da GECOM, então tudo aqui é muito, acho que acaba se completando, sabe? A gente tem os dois lados, tanto da teoria quanto da prática, muito disponíveis, assim, eu não sinto que durante o curso alguma cadeira ou alguma área deixou a desejar, porque eu sempre tive esse apoio da universidade para colocar em prática o que eu ia aprendendo nas cadeiras teóricas. Sim, e o curso de jornalismo, ele em si, ele se completa, né? Tem a parte que é bastante teórica, mas também tem muitas coisas que a gente só aprende fazendo na prática, no dia a dia. E como que tu vê essa importância de fazer as coisas na prática aqui dentro no curso de jornalismo? Sim, o jornalismo também, por ser uma profissão bem ampla, né, que tem a parte de TV, revista, eu acho muito importante a gente saber, além da teoria, do básico da teoria, ir para a prática, né? Uhum. Então, essa estrutura que a universidade dá é muito importante, porque a gente se sente mais confiante também para aceitar propostas ou desafios, tendo essa base e podendo chegar nos lugares um pouco mais confiante, não tão receoso, porque a gente já teve a oportunidade de aprender aqui na universidade. Para a gente ir se encaminhando para o nosso final aqui, do nosso bate-papo, teria uma última dica para passar para quem está começando no curso ou para quem está finalizando ele, para passar para esse acadêmico que pode sim ter alguma dúvida, ou também somente uma dica para passar para o acadêmico? Sim, na verdade, a minha dica não seria só para o acadêmico de jornalismo, mas acho que para todos. É uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo e que hoje eu vejo que eu gostaria de ter descoberto um pouco antes, talvez teria aproveitado um pouco mais, que é a questão de ir atrás das oportunidades que a universidade fornece, né? Tanto de monitorias, de estágio, a questão da GECOM aqui do curso, aproveitar bem os espaços que a Fevale fornece, né? Hoje tem o espaço da biblioteca, tem os laboratórios, enfim, então acho que é ir um pouco atrás de conhecer melhor a universidade, todos os serviços que ela oferece, tanto para os alunos, às vezes para a comunidade também, e para poder chegar ao final do curso sabendo que conseguiu aproveitar tudo que a gente tem por aqui. Juliana, muito obrigado pela participação aqui hoje com a gente. Obrigada. E conversamos hoje com a Juliana Probst, acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. E antes, no primeiro bloco, a minha colega Julia Klein falou com o coordenador e professor do curso de jornalismo da Universidade Fevale, Alisson Coelho. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção de Julia Klein, Lana Maldaner, Rodrigo Freitas e eu, Jackson Batista, com as orientações do professor Marco Santuário. Nos siga no Instagram, @podcastonfevale, para saber quando tem episódio novo e ficar um pouco por dentro da nossa rotina de redação. E não se esqueça de nos seguir e compartilhar nossos vídeos no YouTube. Revista Fevale Podcast On. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.